te agradecemos por podermos estar em sua casa e por podermos fazer oração, cantar canções e podermos falar de ti. Queremos te louvar e te agradecer por todas as obras que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Queremos te louvar, ó Deus, pela obra do teu Espírito Santo em nós. Queremos te agradecer por todas as obras, por todas as ministrações, por todos os efeitos, Deus. Obrigada porque estamos vivos, porque se estamos vivos, temos oportunidade de mudar, de crescer, de amadurecer, de nos colocar mais diante de Ti. Obrigada pelo privilégio de estarmos em Sua casa, porque assim podemos aprender diante de Ti, Senhor, e praticarmos, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Números, capítulo 22. Números, capítulo 22. Números 22. O povo de Deus sempre será marcado por adversidades e adversários. E nós, como filhos de Deus, devemos sempre estar preparados para isso. Números 22. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numeroso. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e está parado de frente de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez eu poderia ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Podemos assentar. Israel havia tido algumas vitórias bem expressivas, se você ler do versículo 21 do capítulo 21 até o versículo 35. Israel havia detonado as nações que estavam diante dele, com a promessa que Deus dava: vai, porque vocês vão vencer. E de repente, Israel está já no fim da sua jornada. Esse ponto que eles pararam aqui, perto de Jericó, estavam diante do Jordão, ou seja, eles já tinham cumprido todas as jornadas dele. Eles já estavam prestes a entrar na terra prometida, mas sobre o governo de Josué. Então a palavra do Senhor diz que Moabe, você sabe de onde veio Moabe? Você lembra de Ló? Quem se lembra de Ló? Ló, sobrinho de Abraão, sai de Sodoma, a filha primogênita, com medo de não ter herdeiros, coabita com o pai e nasce o primeiro filho. O primeiro filho, Moabe, pai dos Moabitas. O Moabita, mas o parentesco havia ficado muito longe. Moabe nem queria saber do parentesco de Ló e com Abraão, nem queria saber. O problema de Moabe, que é o Balaque, que era rei deles na época, era que ninguém estava conseguindo parar Israel. Só que Balaque não sabia que em Deuteronômio havia uma ordem da parte de Deus a Moisés, dizendo: não mexam com Moabe. Deixa Moabe quieto. Não mexam com ele. Moabe não tinha essa informação. Mas só que quando ele via Israel, Israel para ele era uma grande ameaça. Uma grande ameaça. Se você reparar, tem um versículo aqui muito esclarecedor, no versículo de número 6. Ele diz assim: eu preciso vencê-los, mas eu não posso vencê-los enquanto eles estiverem abençoados. Olhe para o seu irmão e diga assim: você não pode ser vencido enquanto estiver abençoado. Até o inimigo sabia que a bênção
de Deus sobre Israel era a razão do sucesso deles. Até o inimigo sabia. Então, o que o inimigo precisava fazer? Ele precisava amaldiçoar Israel. Amaldiçoando Israel, Israel ficaria fraco, ficaria frágil, então ficava acessível à derrota. Satanás sabe que enquanto você estiver na obediência, enquanto você amar a Deus e for fiel a Ele, enquanto você depender de Deus, é impossível Ele tirar você do plano de ser salvo, do plano de ir para o céu. Ele sabe disso, é impossível. É impossível. Porque o objetivo de Satanás, principal, não é causar em você danos ou dores ou prejuízos. Não. O objetivo de Satanás é levar-nos para o inferno. Esse é o objetivo dele, principal. Esse é o objetivo dele, primordial. O que Moabe queria com Israel? Impedi-lo de entrar na terra prometida, porque ele tinha aliança com todas as nações do lado de lá do Jordão. E Moabe era uma nação em proeminência. E se Israel estivesse fragilizado, podia derrotá-lo. Abençoado, não podia. E é por isso que Satanás, ele tenta de todas as maneiras, por meio de tentações, por meio de carona nas provações, fazer com que você se levante contra Deus. Porque enquanto você e Deus estiverem de acordo, não há espaço e não há brecha para Satanás. Não importa se você está passando por um período difícil, por uma provação, por uma situação de aflição. Enquanto o seu coração estiver puro, enquanto o seu coração estiver limpo, enquanto você falar com Deus e Deus falar com você, e essa comunicação estiver garantida, não tem como, não há meios, não há brechas, não há lacunas. Então a única maneira dele conseguir entrar na sua vida, ou amaldiçoar você de qualquer maneira, é entrar nessa comunicação. E a única maneira que interrompe a sua comunicação com Deus é o pecado. O pecado faz com que a sua comunicação seja interrompida. E Satanás sabe disso. Satanás sabe que um crente que não confessa o pecado, um crente que não é arrependido de seus pecados, um crente que não é consciente de seus erros, ele está distante de Deus. Por quê? Porque Deus se afasta do soberbo, mas se abraça e se achega ao humilde. A questão é, o que Moabe sabia que os crentes não sabem? Que eu e você não podemos ser destruídos, a não ser se houver algo entre nós e Deus que não seja agradável. É disso que nós precisamos nos inteirar. Precisamos entender quais são as estratégias de Satanás, quais são as estratégias interessantes do inimigo com respeito às nossas vidas. Venha, amaldiçoa-me Israel, quem sabe eu posso vencê-lo em uma peleja, em uma guerra. Balaão era um mágico sacerdote. Ele era perito em algumas religiões da época. Ele sabia tanto fazer altares e sacrificar para deuses, para Baal, para muitos deuses, como ele sabia o ritual e todas os cerimoniais de Israel. Então, por que Balaque chama Balaão? Porque Balaão era um homem, tá? Que ele era adivinho, e ele conhecia os rituais dos cerimoniais dos judeus. Então ele sabia como fazer, que tipo de altar tinha que fazer. Por isso ele contrata Balaão, para que Balaão pudesse ser pago, para que por meio do preço ele pudesse amaldiçoar Israel. E ele confiava tanto em Balaão, porque Balaão era muito famoso, ele diz, porque eu sei, quem você amaldiçoa é amaldiçoado, quem você abençoa é abençoado. E esse era o problema de Balaque. Balaque estava com um problema terrível. Qual era o problema de Balaque? Não conseguir destruir Israel. Eu sei que grande parte da igreja hoje está definhando, grandes cristãos que tinham promessas, que tinham dons, estão defraudando a própria fé, como o próprio Paulo diz. Mas Jesus tem uma igreja na terra. É uma igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga.
É uma igreja que ama Jesus desesperadamente. É uma igreja que é fiel ao Senhor Jesus, sem recurso, com recurso, no vale, no monte, em qualquer situação. É uma igreja que consegue discernir problemas particulares de vida com Deus. É uma igreja que se apega ao Senhor. E quanto mais a coisa é difícil, mais fiel ela fica. E quanto mais a coisa fica estreita, mais devotada ela é. Satanás sabe disso. Que tem uma igreja na terra genuína. Uma igreja que é nascida aos pés da cruz. Uma igreja vermelha, manchada de sangue. Uma igreja coberta de sangue. Uma igreja que luta contra concupiscências, contra fraquezas, contra misérias, contra debilidades. Uma igreja que nem sequer olha para o lado das tentações, mas sofre pelas aflições cotidianas da vida. E quando é provada, busca recursos cada vez mais em Deus. Uma igreja que visa um projeto maior. Uma igreja que não ora por problemas e circunstâncias, mas ora e chora dizendo: Deus, me faz te conhecer mais, me faz te conhecer mais, eu quero mais de ti, eu quero conhecer os teus planos para a minha vida, eu quero saber o que tu tens para mim. Uma igreja que não se perde nas bênçãos. Uma igreja que não se distrai com os regalos da vida. Mas uma igreja que quanto mais abençoada e quanto mais cercada, mais promissora ela é, mais devota ela é. Uma igreja tão forte, que serve de cobertura aos pequenos. E que serve de cobertura às ovelhas fracas e débeis. Uma igreja poderosa, que Satanás não consegue derrubar. Nas provações, eles ficam mais fortes. Nas tentações, eles passam sobre ela, sem sequer terem cheiros de fumaça em suas vestes. Nas aflições da vida, eles têm uma logística clara e evidente. E eles conseguem trabalhar de uma forma, mesmo em quaisquer circunstância, eles conseguem manter a pureza de seus corações. São apedrejados, são injuriados, são injustiçados, são passados para trás, ficam doentes, ficam abatidos. E você olha para eles, eles estão mais fortes do que nunca. Paulo mesmo disse isso. Essa é a igreja do Senhor Jesus na terra. São as pilastras e as colunas do Senhor. E Satanás sabe que essas pessoas sustentam a igreja. Que essas pessoas fazem sombra para os frágeis e para os fracos. Que essas pessoas são funcionais. Que essas pessoas são robustas, são como um leão. A prioridade delas não é a própria vida. A prioridade delas é o reino. Agradar a si mesmo não está no primeiro plano, mas sim a vontade de Deus e agradar a Deus. E essas pessoas são difíceis para Satanás. Elas são um empecilho na rota de Satanás. E ele faz de tudo para que essas pessoas caiam. E ele precisa fazê-las cair. Porque se ele conseguir fazê-las cair, juntamente com essas pessoas, ele vai derrubar, como um efeito dominó, muitas outras que estão debaixo de sua sombra. Ele precisa fazer com que essas se tornem fracas e desistentes e queiram desistir, e queiram retroceder e queiram voltar para trás. Por quê? Porque não são somente elas, outras pessoas estão à sua sombra. E qual é a maneira de fazê-las cair? Se não dá certo com provações, se não dá certo com tentações, se não dá certo com aflições. Quero falar de 3 estratégias satânicas que têm sucumbido alguns crentes. Crentes que deveriam, pelo tempo, serem fortes, hábeis, inteligentes, determinados, surdos de um ouvido e cegos de um olho. Virá situações de todos os lados. De todos os lados. De todos os lados virá situações para te atrair, para te prender, para te menosprezar, para te diminuir, para fazer você querer desistir. E Satanás conhece os nossos lados, ele conhece as nossas fraquezas,
Ele conhece as nossas debilidades, as nossas misérias, as nossas concupiscências. Ele conhece no que nós somos mais susceptíveis e quais são as coisas que nos defraudam com mais rapidez. Ele nos conhece. E Ele vai atacar justamente algumas áreas. Eu quero falar de 3 delas. A Bíblia diz assim que o acordo é feito. Não vou falar de Balaão porque não vale a pena. Hoje não. Capítulo 22, versículo 41. Vamos ver o 40. A única chance de guerra que Balaque tinha é fazer Deus se virar contra eles. Balaão conhecia o caráter transgressor de Israel. Certamente, antes de aceitar a proposta, ele tinha informações. Israel não estava no início da jornada, já estava na última. Era o final. Quantos erros Israel teve já? Já fazia 40 anos que eles estavam no deserto. E os erros e as maldições eram conhecidas dos adivinhos e dos supostos sacerdotes de todas as religiões da redondeza. Balaão conhecia todas as fraquezas de Israel. Satanás conhece todas as suas fraquezas. Todas elas, de cor e salteado. Ele sabe o seu comportamento, ele sabe a sua maneira de encarar as coisas. Por isso que quando o apóstolo Paulo diz que não vos conformais com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele disse, estejais em transformação. Renova o entendimento de vocês, o entendimento envelhece. Sabia? Lembra quando você entendeu uma coisa errada lá atrás? Então, aquilo lá ficou velho, tem que ser novo. Você tem que renovar o seu entendimento sobre as coisas. O que é uma pessoa ignorante? Que não renova o entendimento dela. Entende? Como que nós renovamos o nosso entendimento? Por meio do Espírito Santo de Deus. Paulo diz, pelo Espírito da vossa mente, ou seja, aquilo que está vivo dentro de vocês. Precisamos renovar aquilo que entendemos e aquilo que sabemos. Informações precisam ser mudadas. Situações precisam ser caracterizadas de uma melhor forma. O Espírito Santo está dentro de mim e de você, não apenas para nos salvar, para nos consolar, mas para também nos fazer inteligentes. Precisamos renovar a nossa mente, renovar o nosso entendimento, compreender melhor as coisas. Dizer, não, peraí, demais, não, foi de menos, não, peraí, é desse jeito, não, é dessa maneira, não, deixa eu ver, deixa eu analisar, tem que ser dessa forma. E para que isso aconteça, a nossa mente deve estar o quê? Totalmente inclinada a essa transformação. Por isso que Paulo diz, não vos conformeis com este mundo. Não tome a forma daquilo que circunda vocês. Vocês precisam estar num dinamismo de transformação, para que o Espírito Santo venha renovar o entendimento de vocês, e vocês tenham uma mente renovada. Diga amém. Capítulo 22, versículo de número 40. Então Balaque matou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. Sucedeu que pela manhã, Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos altos de Baal, e viu ele dali a última parte do povo. Existem 2 vezes a menção da última parte do povo. Eu quero falar sobre as pessoas que iam atrás. Cume de Baal, onde se faziam sacrifícios para Baal. Balaque leva Balaão lá, e Balaão contempla a última parte do povo. É daqui que eu quero que você os amaldiçoe. Faça os altares aqui, aqui que eu quero que você veja isso aqui, e que você os amaldiçoe aqui. A última parte do povo, ficavam 2 tipos de caminhantes. 2 tipos. Na frente, iam os guerreiros, sacerdotes, pessoas experimentadas na guerra, na peleja, atalaias, espiões. A frente era dominada pelos mais perspicazes, inteligentes, ágeis, fortes. No entanto, que quando as 2 tribos e meia ficaram aqui do Jordão, a ordem de Moisés foi, vocês são as tribos mais fortes. Quando passarmos o Jordão
e eles estiverem em peleja, vocês vão adiante, porque vocês são os mais fortes. À frente iam os mais fortes, os mais desembaraçados, os mais guerreiros, os que gostavam da peleja, gostavam da guerra, os que apoiavam Moisés e Arão, os sacerdotes. Então à frente sempre iam, eu não digo os melhores, vamos dizer os mais preparados. Estes iam à frente. Quem iam atrás, até mesmo pela exigência da jornada, porque quando a nuvem se levantava, todos tinham que levantar acampamento, todos tinham. Então, eram milhares e milhares de pessoas. Então, os que ficavam atrás tinham mais dificuldade com o tempo, eram mais atrasados, eram mais os velhos, os cansados. Só que eu quero que você fique aberto aí, eu quero que você abra comigo, em Deuteronômio 25. Haviam dois tipos de pessoas na parte de trás. Deuteronômio 25. Eu quero falar sobre o primeiro tipo de pessoas, que eram os velhos, as crianças, os cansados. Estes eram os que ficavam atrás. Deuteronômio 25, 18. O Senhor esclarece a Moisés como te saiu ao encontro. Ele estava falando de Amaleque. No caminho, e feriu a tua retaguarda, todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Haviam dois tipos de caminhantes que iam atrás. Iam atrás os cansados, os afadigados, os velhos, as crianças, as grávidas. As pessoas que não conseguiam estar no mesmo ritmo. E essa é a primeira área que Satanás vai tentar na sua vida. A área de suas fraquezas. Eu não gostaria que você confundisse fraqueza e debilidade com concupiscência. Daqui a pouco vem a concupiscência. Primeira área que Satanás vai atacar em você, em qualquer um de nós, é a nossa debilidade. Fraqueza. Insegurança, orgulho, soberba, dependência. A primeira área são as suas carências. São as suas necessidades. Qual foi a primeira tentação que Satanás fez a Jesus Cristo depois de 40 dias de jejum? Jesus estava com fome. Diga que essas pedras se transformem em pães. A primeira tentação e o ataque de Satanás são nas suas necessidades. Necessidades de elogio. Quantos crentes têm perecido pela necessidade na igreja de aparecer? Pela necessidade de existir, pela necessidade de ser amado, de ser querido, de ter uma presença levantada, e quando eles não conseguem por meios legais, eles se perdem na arrogância e na soberba. Você consegue entender isso? Que a sua carência, ela é um alvo direto de Satanás. As nossas carências devem estar encobertas e guardadas em Cristo. E elas devem receber de nós investimento, estudo, carinho, cuidado, para que elas não se tornem um alvo de Satanás. Todos nós temos carência, pelo amor de Deus. Você não pode ignorar a sua carência. Quando o ser humano saiu do Éden, ele saiu carente. Ali, família destruída, tendo que trabalhar. Olha quanta carência, não vamos analisar as carências, mas quantas carências. Você pode ignorar as suas carências? Não, porque Satanás não as ignora. Analise as suas carências. Você tem carência do quê? Você tem carência de amigos, você tem carência de amizade, você tem carência de família, você tem carência de agradar as pessoas, você tem carência do quê? O que você precisa? Você precisa de segurança? O que você vai fazer com essa carência? Você vai colocá-la aos pés do Senhor, ou você vai se tornar avarento? Ou você vai se tornar mesquinho? Ou você vai se tornar dependente? Você é carente, por exemplo, de autoestima. Você não tem identidade. Você vai se tornar alguém pegajoso? Alguém que quer existir a partir da opinião das pessoas? Qual é a sua carência? Quando você tem as colocado diante de Deus, será que nós podemos deixar as nossas carências descobertas?
Na parte de trás dos israelitas iam os cansados, as grávidas, os fracos, os doentes, os que já estavam velhos, perto de morrer, porque morreu uma geração gigantesca. Hein? Todos nós temos carência. E é aí que Satanás vai aproveitar para fazer com que você se agrilhoe. Um se apega ao trabalho, o outro se apega ao cargo, o outro se apega à opinião dos outros, o outro se apega ao dinheiro, o outro se apega, cada um vai criando os seus apegos, vão alimentando os seus altares, vão aumentando os seus sacrifícios. Quais são as suas carências? Você acha que se você perder tudo hoje, você será uma pessoa abandonada? Você tem Deus. E essa é a sua maior herança e seu maior legado. Olha para as suas carências. Olha para a sua dependência. Olha o que te abala. Olha quais são as estratégias de Satanás. Olha. O que custa você olhar para uma situação que está abalada e olhar e dizer aquilo que o salmista diz: ainda que os montes se abalem e se transportem para o meio dos mares, há um rio, Salmo 46, cujas correntes alegram a cidade de Deus, as moradas dos santuários do Altíssimo. Deus está no meio dela, ali não se abalará. Satanás tenta abalar os seus grilhões, as suas estacas nesta terra. Para quê? Para que você fique perdido, para que você amaldiçoe a sua vida, para que você não confie em Deus. Eu disse isso, uma coisa aqui esses dias, eu vou dizer de novo. Quero dizer uma coisa para você. Confiança não é sentimento. Confiança não foi feito para relacionamento humano. Confiança tem a ver com fé, e fé você tem em Deus, porque maldito o homem que confia no homem. O crente, ele é tão ignorante com respeito à Escritura, que ele transforma a virtude em sentimento. Por exemplo, amor não é sentimento, amor é virtude. Não é sentimento. A não ser esses amores que as pessoas sentem hoje e amanhã não sentem mais, isso aí eu não sei o que é. Confiança não é sentimento. Confiança é virtude, vem do Espírito Santo. E não é para ser depositada em nada. Em trabalho, em carro, em casa. E que mais? Não é para ser depositado em nada. Confiança em Deus. Quando você se abala, porque as suas pilastras humanas foram abaladas, é porque Deus está te mostrando onde está a sua confiança. Onde e em quem você confia, suas fraquezas. Esse é o primeiro objetivo de Satanás, de amaldiçoar, a parte mais frágil. A palavra do Senhor diz em Romanos 8, 26, eu sempre digo esse versículo para você, que o Espírito Santo, conhecendo as nossas fraquezas, ele ora diante de Deus pelas nossas fraquezas. Nós temos um ajudador das nossas fraquezas, só que nós não podemos ser ignorantes com respeito a elas. E a sua carência é uma fraqueza sua. Do que você precisa? Você precisa de segurança, você precisa de amor, você precisa de carinho, você precisa de tudo, você é um ser humano. Só que é o seguinte, uma coisa é você precisar, outra coisa é você ser dependente. Existe uma diferença muito grande. Uma coisa é você precisar, outra coisa é você ser dependente. Analise as suas carências, elas serão os primeiros focos de Satanás. Primeiro foco. Eu serei feliz quando? Eu serei feliz quando? Quando? Que idade que você está? Você acha que vai acontecer alguma coisa tão inusitada que vai te fazer feliz? Você acha que vai acontecer alguma coisa diferente na sua vida? Você acha? Você que não é feliz, você acha que vai acontecer alguma coisa diferente na sua vida? Não, não vai acontecer nada de diferente. Sua vida vai ser cada vez mais cansada, mais enfadonha, mais chata, mais pesada. Por quê? Porque a felicidade e a gratidão são duas coisas que andam juntas. Se você não é feliz com o que Deus tem feito, se você não é feliz com aquilo que Deus tem te proporcionado, não tem o que Deus fazer por você. Só existe da parte de Deus projetos de atitude naqueles que são felizes, naqueles que são gratos, naqueles que têm em Cristo a sua idealização. Você vai terminar seus dias assim? Uma vida chata, uma vida enfadonha, uma vida sem sentido. Porque se a vida que o Senhor Jesus te deu
não é suficiente para te alegrar, não é suficiente para te animar, não é suficiente para te fazer feliz. O que é que Deus pode fazer mais por você? Suas ânsias não vão parar. Cada vez você vai trocar de anseio. Hoje você quer isso, amanhã você vai querer outra coisa, e depois outra coisa, e depois outra coisa. E você não consegue ser feliz com o que você tem, da maneira que você vive. Está te faltando alguma coisa hoje? Não! E por que você não é feliz? Por que você não consegue ser feliz? Por causa das suas dependências, nas suas carências. Todos nós temos tudo para sermos felizes. Tudo. Pastora, mas existem coisas na minha vida que não estão boas, mas existem coisas que estão maravilhosas, tudo dando tão certo, tudo funcionando, tudo debaixo da mão de Deus, do poder de Deus, e é isso que tem que atrair os seus olhos, e é isso que você tem que contemplar, e glorificar o nome do Senhor, dizer igual Davi, Senhor, as tuas obras não sairão da minha boca, só que o que não tem saído da boca do crente é as obras do diabo, é só murmurando, é só reclamando, é só falando mal, e aí eu entro na segunda parte. Volta comigo lá em Números 23. Segunda parte da maldição. 23, versículo de número 13. Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde verás. Verás somente a última parte. Agora bem a última parte mesmo, só um pedacinho. Não vai ver toda a última parte. Todo ele não verás. Amaldiçoa ali. Ele mostra a última parte completa, que haviam as grávidas, crianças, fracos, velhos, doentes. E agora ele falou, não, agora você vai ver só a última parte. Quem é que estava bem na ultimazinha parte? Você sabe quem era? Quem era? Era o vulgo populacho. Falando eclesiasticamente, joio. O joio ocupava a última parte. Quem ocupava a última parte era o joio. Os maledicentes, os reclamões, os murmuradores, aqueles que não queriam nada com nada, aqueles que incitavam rebelião, aqueles que nunca estavam contentes, aqueles que sempre, quando o povo começava a sentir necessidade, eles fermentavam o povo. O fermento era a última parte. Era o vulgo que estava bem na última parte. Segundo lugar de ataque de Satanás, seu caráter. Deficiência de caráter. Aí eu fico perguntando assim, por que nós sempre queremos dar nossa opinião? Até para quem pede a sua opinião, você é reticente em dar e fica pensando, bom, deixa eu ver, né? Qual tanta necessidade do povo de Deus colocar a opinião dele para fora? Eu não consigo entender. Não consigo entender o porquê que as pessoas cuidam tanto da vida dos outros. Você sabe que quando Israel saiu do Egito, não saiu uma nação pura, saiu um misto. Pessoal de outras nações que estavam ali, viu que o Deus de Israel era um Deus bom, um Deus poderoso, vamos junto. A última parte eram as pessoas que eram mistas, não eram israelitas. Não tinham pacto com a palavra, não tinham pacto com a aliança, não tinha ligação com Moisés nem com Arão. Aí eu resumo numa palavra, não tinham temor. Diga temor. Segundo ataque de Satanás é na sua falta de temor. Esse é o segundo ataque. Não vou falar, não vou pensar, não vou agir, não vou fazer. Não vou. Eu não vou ceder a essa tentação. Agora, a última parte, agora mesmo, eu falo de concupiscência. Eu falo de desejo carnal. Eu não falo de fraqueza como a última parte, que o Senhor cobre, que o Senhor ajuda, que o Senhor sustenta. Agora eu falo de pecado literal. Eu falo daquilo que o Senhor Jesus diz. No céu não entrarão os maledicentes, os adúlteros, os fornicadores, os avarentos. Aí é essa parte que eu falo. Daqueles que dão vazão. Daqueles que sentem e praticam, e depois praticam de novo e continuam praticando. É disso que eu falo. É do vulgo, é do populacho, que não consegue entender que para ser cristão é preciso ter um selo, temor.
Você tem que saber até onde você pode ir. Você tem que saber o que você pode fazer em tudo na sua vida. Num relacionamento familiar, numa situação. Opa, a partir daqui Deus não quer que eu vá. Por exemplo, quando você sofre demasiadamente por um assunto, por que você está sofrendo? Falta de temor. Diga para o seu irmão, o que isso tem a ver com falta de temor? Quando você sofre demasiadamente por uma coisa, por que é falta de temor? Porque você acha que você é o Indiana Jones da situação? Porque você tem apego àquela situação? Porque você acha que vai resolver aquela situação e que todos os teus planos e ideias estão acima da soberania de Deus? Quer dizer, falta temor. Seu sofrimento tem que ser dosado. Dosado. Por que uma pessoa, quando alguém erra com ela, ela não consegue perdoar? Por quê? Falta de temor. Por quê? Porque se ela tem temor, ela sabe que a capivara dela está limpa e a do outro tem que estar também. Você percebe que as transgressões dos crentes é a ausência do quê? De temor. Populacho não tinha temor, não queria saber de Abraão, não queria saber de Moisés, não queria saber de Arão, não queria saber de ninguém. Não tinha respeito por nada e por ninguém. Provando isso, eu quero que você vá comigo em Números 11. Volta aí um pouquinho. E aconteceu que queixou-se o povo, Números 11, 1, falando que era mal aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor a sua ira, se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na... Onde iam os murmuradores, os falastrões, o populacho, aqueles que sempre que... Na última parte. Agora faz a ligação, por favor, em nome de Jesus, eu quero que você consiga fazer a ligação. Faz a ligação. Faz a ligação da última parte. Une as duas turmas, por favor. Consegue fazer? Consegue fazer a ligação? Quero dizer uma coisa para você. Quando você está fraco espiritualmente, você é alvo do populacho. Quando você está fraco espiritualmente, jamais o populacho se aproxima de uma pessoa da frente. Quando você começa a ficar para trás, quando você começa a deixar as suas fraquezas e as suas debilidades retardar a sua jornada em Cristo, quem que vai aproximar-se de você? O vulgo, o populacho. Te abocanha. Vê se crente forte entra em onda de populacho. Vê se crente estabelecido na palavra cai diante de um joio. Nunca vi. Eu estou na igreja desde os 7 anos de idade. Eu estou com 52 já, vou fazer. Eu nunca vi um crente forte de faixa de frente enroscar com populacho, com joio. Nunca. Agora já vi muita gente boa, muita gente inocente, muita gente fraca, envolvido com os problemas da vida, cegos por amarguras e ressentimentos, pessoas mal resolvidas com a vida, pessoas que não conseguiram entender o evangelho, o reino de Deus, o populacho, abocanha. Dá para você entender? A necessidade de você ser forte, de você conhecer a Escritura, de você ser rudimentado. A necessidade disso. Por quê? Porque se você tem debilidades e fica atrás, quem é que está atrás de você, junto no seu encalço? O populacho. Mas não é bem assim. Mas você já observou? E vem aquelas setas malignas, e vem aquela conversinha, e você já está fraco, e você está débil, e sua vida está ruim, e você está mal, e você não consegue ter uma vida de oração, e você não consegue colocar suas mazelas diante de Deus. Aí você fica dizendo, é mesmo, né? É mesmo, né? Aí você começa,
você quer ver um crente caído? Não cai, não vai cair não. Caído é quando ele começa a ver defeito dos outros. Ele não caiu, já está caído. Por quê? Porque o cristão não olha para os outros. A ação do Espírito Santo de Deus em nós é aqui. E o nosso relacionamento com os outros é de amor, é de afeto, é de ajuda. Você começou a olhar para os outros, você já caiu. Não vai cair, já está caído. Caiu, você precisa se levantar. Você precisa se levantar, por quê? Porque nós não podemos olhar nem para a direita nem para a esquerda. O ser humano, os crentes ao nosso redor, são pessoas que nós amamos, que nós socorremos, que nós levantamos, sustentamos. Como Paulo diz, carregamos nos ombros se for preciso. Quando você começa porque olha o defeito daquele, olha o defeito daquele outro, porque aquele é assim, porque aquele, você já caiu, perdeu o foco. Perdeu o foco, por quê? Porque a ação do Espírito Santo de Deus é na sua vida. As pessoas você ama, ajuda, como Judas diz. Se dá, ajuda. Se não dá, meu irmão, é com Cristo. Mas isso não é barreira, isso não é impedimento, isso não te impede. Não, por quê? Porque você tem uma jornada, você tem uma vida íntima com Deus, você quer as profundezas de Deus, você quer o crescimento. Muito cuidado quando você é populacho que fica olhando para a vida dos outros. É só o vulgo. O vulgo, ele fica incomodado com tudo. O líder incomoda ele, e o PG incomoda ele, e ele fala, e sabe, é aquelas coisas, sabe, aquele lixo. Tudo produz lixo. O reino de Deus produz lixo. Coisas estragadas, coisas que não funcionam. O populacho gosta disso. Ele maximiza, ele levanta, ele supervaloriza. Então o povo clamou a Moisés e orou ao Senhor e o fogo se apagou. Chamou-se aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo estava no meio deles, veio a ter grande desejo. O vulgo é insaciável, os populares, nada está bom para eles. A vida deles está boa, interessante, né? Problema na igreja não é gente que prostitui. Problema na igreja não é gente que adultera. Problema na igreja, não, isso aí não. Problema na igreja é ovelha abençoada. Ovelha abençoada é que dá problema. Pessoas que estão em problema, não são problema. Elas querem Deus, elas querem curar, quer perdoar pecado, quer resolver a vida, não quer saber da vida de ninguém. Mas a ovelha engordou e foi abençoada, ela começa. É porque esses ventiladores, porque, aí até ela te achar, ela te acha, ela te arruma. Você é o rumo dela. O vulgo sempre vai existir e sempre vai haver. Ovelha gorda. Eu quero dizer uma coisa para você. 3 áreas que Satanás procura: suas debilidades e carências, sua concupiscência e pecado. E a Bíblia diz assim: porque os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne? Volta comigo em Números, para nós terminarmos, 23. Terceira parte, última tentativa de Satanás de amaldiçoar o povo. Primeiro, as nossas carências. Segundo, as concupiscências, o pecado. Esse vai ser. Terceira, você não conseguiu amaldiçoar aqui nem aqui. Agora eu vou levar uma parte que você vai conseguir amaldiçoar. Versículo de número 27. Disse mais Balaque a Balaão: ora vem, e eu te levarei a outro lugar. Números 23, 27. Porventura bem parecerá aos olhos de Deus que dali amaldiçoe eles. Até agora você não conseguiu, mas agora você vai ver, Deus vai querer amaldiçoar eles. Aos olhos de Deus vai ser interessante. O que será que Balaque pretendia mostrar para Deus que levaria Deus a querer amaldiçoar o povo? O que amaldiçoa muitos crentes? Quando Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. O que tem amaldiçoado muitos crentes senão o passado deles? Você conseguiu esquecer seu passado?
Você conseguiu se livrar das dívidas com o seu passado? Você conseguiu livrar-se das técnicas que você usava lá atrás? Para enganar um, enganar outro, ou ludibriar, ou sair ileso. Por quê? Porque muitas vezes o passado das pessoas parece que fica incrustado dentro deles de tal maneira que eles precisam, de vez em quando, fazer uma introspecção e analisar o que é que do passado ainda os persegue. Por quê? Porque Satanás usará tudo do seu passado se funcionar. Seus erros, suas falhas, sua culpa, tudo que você fez, tudo que fizeram com você, toda a bagagem que você trouxe, todo o amor que você não teve, toda a carência, toda a rejeição, e vai transformar isso em pecado, em maldição. Não pode funcionar. As suas costas têm que ficar virada para o passado. E o que passou ficou. Ficou para trás. Você precisa aprender a esquecer. Olha para o seu irmão e diga, você precisa aprender a esquecer. Existem pessoas que não esquecem daquele amigo que há 5, 6, 7 anos atrás traiu ele. Que isso? Pastora, como que faz? O Espírito Santo limpa, Ele deleta. Existem coisas na vida que valem a pena e coisas na vida que não valem a pena. Assim como existem pessoas que valem a pena e outras pessoas que não valem a pena. Paulo diz muito isso. Alexandre, o latoeiro, quantos latoeiros você tem na sua vida? Me fez muitos males. Eu deletei da minha vida. E agora ele está diante de Deus. Acabou. Quantos latoeiros você tem na sua vida? Esqueça os latoeiros, senão você vai ficar batendo lata. Acabou. Aprenda a deletar, mas fica falando igual pessoa que divorcia. Fica falando daquela pessoa que traiu, daquela pessoa que machucou. Fica anos para poder. O outro já nem existe mais, mas ainda está vivo. Está vivo, toda a lembrança. Não, acabou, morreu, já foi. E você também que tem dificuldade de esquecer. A pessoa faz um negócio para você, parece que você comeu peixe estragado. Aquilo fica dentro de você remoendo. Você não percebe que aquilo está te fazendo mal? Coloca diante de Deus, depois do 3º dia fede, meu irmão. No 4º dia fede. Esquece, acabou. Você não tem nada diante de Deus. Você olha e fala, Deus, eu não tenho nada contra essa pessoa. Acabou, morreu. O que eu tinha que chorar, eu já chorei. Acabou. Fica livre disso. Mas o crente tem uma mania de ficar, sabe, com depósitos dentro dele. Tem o quartinho da mãe, o quartinho do pai, o quartinho do marido, o quartinho de todo mundo. E aí diz, vem, Espírito vem. O Espírito diz, vem para onde? Só se for. Vem para onde? Não tem lugar. Não tem lugar na alma. Tudo ocupado com lembranças. Tudo ocupado com feitos de pessoas. Porque esse me fez isso, esse me fez aquilo, esse me fez aquilo outro, me fez aquilo outro. Esqueça, libera, perdoa, vira a página. E se tiver marca, arranca. Você precisa aprender a deletar, a esquecer, a virar literalmente as costas. Esquece. Acabou, meu irmão, acabou. Relacionamentos são tirados. Eu fico olhando para o relacionamento de Paulo e Barnabé. Até o relacionamento de Paulo e Barnabé teve afastamento. Porque eles divergiram de opinião. Qual o problema? Qual o problema? O crente, ele tem uma concepção tão errônea. Não deu certo, não deu certo, não deu certo. Procure entender isso, procure compreender isso. As pessoas não são obrigadas a te amar. E você não é obrigado a querer que todas as pessoas te amem. Qual o problema se alguma pessoa te odeia? Qual o problema se alguém não gosta de você? Todo mundo tem que gostar de você. Conserta seu passado. Seja livre. Aprenda a viver uma vida. A ter uma vida. Você e Deus. Com uma consciência limpa. Com um coração puro. Uma vida abençoada. Onde você pode dobrar os seus joelhos no chão e dizer, Pai, em nome de Jesus, diante de Ti está a minha consciência. Aprenda a viver assim.
Pastora, mas as pessoas pensam de mim, falam de mim. Paulo não se preocupava com o que os outros diziam. Ele disse assim a Corinto: o que importa é a minha consciência. Se vocês me julgam, o problema é de vocês, nem eu me julgo. Paulo dizia: não estou nem aí para o que vocês pensam de mim. E era a igreja que ele havia feito nascer. Ele diz: não quero nem saber o que vocês pensam de mim. Não quero saber, o importante sou eu e a minha consciência, minha testemunha diante de Deus. Agora você fica tão preocupado, o que fulano está pensando de mim, o que Beltrano está pensando de mim. E o que você pensa de você e de Deus? O que você pensa da sua vida? O que você pensa sobre a sua vida de oração, de comunhão, de quebrantamento, de leitura da palavra? O que você pensa é o que vale no final, não é o que os outros pensam. Existe um vício nos crentes. Em nome de Jesus, quando é que a igreja do Senhor Jesus, ela vai ser liberta dessa peste? Isso é uma peste que Satanás colocou dentro da igreja, uma doença. Você acha que o que você pensa do seu irmão é importante? Só se ele for um tolo. Só se ele for um tolo. Você acha que realmente o que você pensa dele vale alguma coisa? Não, o que você ora por ele é que vale. São as suas orações de entrega, são as suas orações de intercessão por ele é que vale. O que você pensa dele não vale nada diante de Deus. Seu julgamento, nada. Contrário, como você julga, você vai ser julgado. Cuidado quando você julga pessoas, você analisa pessoas e condena pessoas. Terceira parte, era o deserto. O lugar, a época em que o povo mais falhou, em que o povo mais errou. Aí eu me lembro da mulher de João 4. Quem não tem pecado que atire a... Deus não atira pedras. Ele levanta o caído, levanta o oprimido, levanta, sustenta. Ele não atira pedras. Quem sabe você se tornou um atirador de pedras porque te atiraram pedras? Será que aconteceu isso? Será? Quem sabe você nunca tirou pedras, mas aí as pedras vieram, você fez um acúmulo e começou a tirar? Peraí, por que você não fez delas um altar para consagrar sua vida, consagrar seu coração? Você vai perder tempo em ficar tirando pedras. Quanto você precisa de libertação nos seus relacionamentos. Lares onde Deus não consegue ter a preeminência, porque um atira pedra no outro, um alfineta o outro. Quando é que a igreja será uma igreja amadurecida? Onde nós vamos cuidar das nossas vidas, da nossa comunhão, dos nossos erros e acertos. Paulo tinha uma luta muito grande com uma igreja sem amadurecimento, é o que temos vivido hoje. 28, então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que dá para o lado do deserto. Foi a terceira estratégia, o deserto passado. Essa é a terceira estratégia que Satanás tem para amaldiçoar os crentes. Seu passado foi esquecido e apagado. A única forma de Satanás conseguir te amaldiçoar por meio dele é se Satanás usá-lo contra você. Culpa, grilhões, esse tipo de coisa. Quem aqui nunca errou, nunca falhou? Mudo a pergunta, quem aqui é perfeito? Agora, tá, você cometeu um erro e a pessoa, o irmãozinho sabe. Aí toda vez que você chega perto do irmãozinho, você fica meio sem jeito, porque ele sabe do seu erro que você cometeu no mês passado, do ano passado. Ou então você não é perdoado. Não, pastora, eu sou perdoado, mas vai que o irmãozinho esqueceu. Se ele não esqueceu, o problema é dele. Se ele tem fichas, o problema é dele, não é seu. Tem crente que ele cometeu um erro, e aí ele foge do irmãozinho dentro da igreja, porque ele vai olhar para o irmãozinho vai falar, tô sabendo. Peraí, nós estamos no reino. No reino. Quem quiser pensar o que quiser de você, de quem que é o problema? Cada cabeça tem um Senhor, cada coração tem um Senhor. O teu Senhor é Cristo. O teu Senhor é o Espírito Santo de Deus. O seu passado foi jogado no mar, no profundo do mar. É ali que foi jogado.
Ninguém. E o duro, pior disso é quem tem passado que fica olhando para o outro. Não, isso aí eu nem posso começar disso aí, porque aí a coisa fica feia. Não. E quem Jesus tirou lá de Satanás, de adultério, de prostituição, de vício, aí ele chega na igreja e ele passa 10 anos limpo, desintoxicado. Aí ele resolve apontar defeito dos outros. Não, mas aí é muita cegueira, falar a verdade. Aí é demais, né? Não, aí peraí. Aí, então eu estou ficando doida. Peraí. Olha a tua capivara, limpa. Peraí, meu irmão, é para você amar todo mundo, abraçar todo mundo e dizer, vem, vambora. Ih, isso aí não é nada que eu fiz. Oh, glória a Deus, aleluia. É ou não é? É o crente, cheio da graça. Foi perdoado 500. Foi perdoado 500. O cinquentinha que está perto dele, ele falando, se você soubesse meu 500 então que foi perdoado. Oh, meu irmão, isso não é nada, vem aqui. Não aponta dedo, não acusa nada. Aí eles desintoxicam, aí eles começam a olhar. Deixa eu ver quem é que eu vou pôr na cruz agora. Seu deserto. O Senhor diz assim, eu não vi iniquidade em Israel para amaldiçoar. Deus não olha, nem lembra mais do seu pecado, porque ele foi arrancado com raiz de dentro. Ele foi arrancado com tudo. Você passou pelos processos da maneira correta de arrependimento. Você chorou e ficou azedo por dentro e ficou revoltado e o Senhor te restaurou. Por que a restauração de Pedro foi verdadeira? Porque ele passou por todos os processos, lágrimas amargas, ele passou, foi limpo. E ninguém podia dizer assim, Pedro, não. Ninguém podia tocar no passado do erro de Pedro. Por quê? Porque ele passou todos os processos e passou de cabeça erguida. Nenhum de nós podemos dizer, você fez isso, aquilo outro. Nada disso, nada. Bom, ao menos não me interessa o seu passado. Te interessa o passado de alguém aqui? Não me interessa. Quando você olha para o seu irmão, você nem lembra do passado dele, lembra? Não lembra. Nem do que ele fez semana passada, nem o mês passado. Por quê? Porque o sangue de Cristo lavou, o sangue de Cristo perdoou. Mas Satanás, esse inimigo da igreja, ele quer fazer com que pessoas fiquem olhando para defeito de pessoas. Por quê? Porque alguns caem. É mesmo, eu errei, eu falhei. Satanás. Apocalipse diz que só tem um acusador, que é o diabo. Sai para lá, ô trem das trevas. Igual Jesus disse para Pedro, arreda dele, Satanás. Só tem um acusador, meu irmão, esse é o diabo. Eu não sou seu acusador e nem você de ninguém. Por que Satanás faz isso, levantando irmão contra irmão para tentar acusar? Porque tem uns que caem. É mesmo, né? Eu falhei, né? É mesmo, né? É mesmo nada. Jesus perdoou o meu pecado. Eu passei pelo processo de contrição, de arrependimento, de confissão. Eu estou limpo. Eu estou limpo, eu não pulei etapa. Jesus me perdoou. Deus olhou para Balaão e disse assim, eu não vou amaldiçoar meu povo, porque eu não vejo iniquidade neles. 3 áreas onde Satanás tenta te amaldiçoar. Primeira, sua carência. Segundo, seu pecado. Terceiro, seu passado. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Pai, sempre haverá carentes e carências, e Satanás estará de olho nelas. Sempre haverá tentações e concupiscências. Sempre haverá, Deus, o passado, a acusação, as pedras. Eu te peço para fortalecer o teu povo que se acha aqui nesta noite. Senhor, eu te peço que o Senhor venha ajudar o teu povo. Deus, não permita que o vulgo venha contaminar os fracos, os débeis, aqueles que não estão conseguindo caminhar, Deus. Às vezes são tantos desestímulos, às vezes é tanta pedrada, às vezes é tanta acusação, é tanta murmuração, é tanta fermentação. Deus, cubra a mente do teu povo, cubra o coração do teu povo. Espírito Santo, leva o seu povo a orar mais, leva o seu povo a ler mais a Bíblia, leva o seu povo a vir mais ao culto, para que o teu povo seja livre de contaminação, meu Deus. Senhor, esse filho e filha que passa por adversidades na família, no trabalho, e que muitas vezes no trabalho é contaminado por conversações. Pai, em nome de Jesus, blinda o coração do teu povo.
para que nenhuma carência, nenhuma concupiscência e nenhuma culpa do passado venha trazer ao teu povo a submissão e a sujeição a Satanás. Satanás sabe que não consegue nos vencer, Deus. Satanás sabe que não consegue nos destruir, que a nossa vereda é garantida pela cruz do Calvário. Mas Satanás tentará as carências, as nossas carências. Que o teu povo possa ter sã consciência das suas carências. Oh Deus, se Satanás tem conseguido contaminar o coração de alguns, porque está carente, porque está confuso, porque está frágil e débil, afasta esse filho e essa filha do populacho. Afasta, Espírito Santo. Levante um espírito de inimizade, como tu fizestes várias vezes na Escritura. Levante um espírito de divisão, Deus, para que os fracos não estejam ao alcance do populacho, onde criam dissensão, onde cria contenda e murmuração, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Deus, Senhor, aqueles que estão sendo tentados, Pai, aqueles que estão, Senhor, murmurando, reclamando, caindo em concupiscência de pecado, que o Senhor venha perdoar e libertar. Aqueles cujo passado não consegue livrar-se, livra, meu Deus. Guarda, meu Senhor. Protege do mal. Existem 3 áreas que Satanás intenta atacar na sua vida. Para amaldiçoar você, para fazer com que você fique contrário às ordenanças de Deus, fazer com que as suas carências te faça fraco, frágil e caia nas conversações do populacho e seja engodado pelo passado. Eu quero que você se coloque de pé. Põe a mão no seu coração. O Espírito Santo foi enviado para cuidar das nossas fraquezas. Eu queria que você dissesse ao Espírito Santo agora quais são as suas carências. Diz para ele: Espírito Santo, eu sou uma pessoa que não sou feliz, eu sou mal resolvido com a vida, eu sou carente. Diz para ele: eu sou uma pessoa dependente, Espírito Santo, eu sou uma pessoa que precisa sempre de um elogio, sempre de um ânimo, eu não tenho sustentabilidade própria, eu não tenho autoestima, e eu sei que essas coisas são de praxe para Satanás atuar. Diz para ele agora: eu quero aprender a consagrar essas fraquezas e debilidades diante de ti, porque eu não quero que isso se torne pecado, porque eu sei que fraquezas e debilidades não colocadas no teu altar vão se tornar pecados. Misérias não confessadas irão se tornar pecado. Se há algum pecado na sua vida de rebelião, de revolta, de soberba, algum pecado de falta de temor, eu quero que você diga agora ao Senhor: eu tenho pecado nisso, nisso e nisso, eu não tenho observado os meus limites, eu tenho infringido regras estabelecidas pelo céu, e eu sei disso. Porque eu sempre tenho que ficar me pautando que eu estou com razão, que eu estou com razão. E quando eu faço isso é porque eu infringi regras, limites do Senhor. Diz para Deus. Diz para Deus: Senhor, eu fico me justificando. Eu fico justificando, eu não quero ser assim. Eu não quero ser desaprovado pelo Senhor. Terceira área é o seu passado. Não deixe com que você se norteie pela mente dos outros, nem pelo que os outros pensam de você. Em nome de Jesus, se liberte disso nesta noite. Se liberte disso, para de se preocupar com o que as pessoas pensam. Pare de se preocupar com o que as pessoas pensam. Diga assim: meu Deus, eu descubro pela tua palavra que a carência, a falta de temor e o passado são estratégias malignas de Satanás em minha vida. E em nome de Jesus, eu vou apresentar diante do Senhor todas as minhas carências, confessá-las e consagrá-las.
E eu vou analisar a falta do meu temor, as carências que se tornaram concupiscência por influência maligna. E eu quero dizer que o meu passado está em Cristo. Eu sou uma nova criatura. E eu não vou me preocupar com o que as pessoas pensam de mim. Porque a minha consciência, ela tem que estar limpa, como testemunha diante do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Levante sua mão direita para o alto, que o poder da palavra liberte a sua alma, a sua mente, o seu coração, de todas as estratégias malignas, de todas as setas, de todos os laços que estavam sendo preparados para a sua alma, para a sua vida espiritual, em nome do Senhor Jesus. Amém?